Comentário sobre o 12º capítulo da Revelação de São João. Já explicamos que o sentido mais usual da Cidade Santa, ou Jerusalém de Deus, mencionada no livro sagrado, é a lei de Deus. É comparada algumas vezes a uma noiva, outras vezes a Jerusalém, e ainda ao novo céu e nova terra. Assim, no capítulo 21, versículos 1, 2 e 3 da Revelação de São João, diz: E vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não é. E eu, João, vi a cidade santa, a Jerusalém nova, que da parte de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu esposo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus no meio deles será seu Deus. Notemos como é claro e evidente serem o primeiro céu e a primeira terra a lei anterior, pois diz que o primeiro céu e a primeira terra se foram, e não existe mais o mar, isto é, a terra é o lugar do juízo, e nesta terra do juízo não há mar, o que significa que os ensinamentos e a lei de Deus se espalharão completamente sobre a terra, e todos os homens entrarão na causa de Deus, e o mundo inteiro será habitado por aqueles que creem, não mais havendo mar, porque a morada do homem é a terra firme. Em outras palavras, neste tempo, o campo da lei será para o prazer do homem. Tal terra é sólida, nela os pés não escorregam. A lei de Deus é descrita também como a cidade santa, a Nova Jerusalém. Evidentemente, a Nova Jerusalém que desce do céu não é a cidade de pedra, argamassa, tijolos, terra e madeira. É a lei de Deus que desce do céu e é chamada nova, pois é claro não ser a Jerusalém de pedra e terra que desce do céu e é renovada. O que se renova é a lei de Deus. Compara-se a lei de Deus também a uma esposa ataviada, que aparece com os mais belos adornos, como está escrito no capítulo 21 do Apocalipse de São João. E eu, João, vi a cidade santa, a Jerusalém nova, que da parte de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para seu esposo. E no capítulo 12, versículo 1, se lê: E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida do sol, que tinha a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Esta mulher é aquela esposa, a lei de Deus que desceu sobre Maomé. O sol que era sua vestimenta e a lua debaixo de seus pés são as duas nações abrigadas à sombra desta lei, os reinos da Pérsia e da Turquia, pois o emblema da Pérsia é o sol e o da Turquia a lua crescente. Assim o sol e a lua são os emblemas de dois reinos, sob o domínio da lei de Deus. E depois diz: sobre sua cabeça está uma coroa de 12 estrelas. Essas 12 estrelas são os 12 imames que promoveram a lei de Maomé e educaram o povo, brilhando como estrelas no céu da orientação. Diz então o segundo versículo: E estando prenhada, clamava com dores de parto, o que significa que esta lei caiu nas maiores dificuldades, sofrendo severas tribulações e angústias, até trazer à luz uma progenie perfeita, isto é, o manifestante que viria, o prometido, ou seja, a progenie criada no regaço dessa lei, a qual é como sua mãe. A criança aqui mencionada é o Bab, o primeiro ponto, que de fato nasceu da lei de Maomé, isto é, a santa realidade que é o filho, fruto da lei de Deus, sua mãe, e é prometida por essa religião, vem a existir no reino dessa lei, mas por causa do despotismo do dragão, o filho foi arrebatado para Deus. Após 1260 dias, o dragão foi destruído e o filho da lei de Deus, o prometido, manifestou. Versículos 3 e 4. E apareceu uma grande maravilha no céu, e eis aqui um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 cornos, e nas suas cabeças 7 diademas. E a causa dele arrastava a terça parte das estrelas do céu e as fez cair sobre a terra. Estes sinais fazem alusão à dinastia dos Umayyads, que dominaram a religião maometana. 7 cabeças e 7 diademas significam 7 países e domínios,
sobre os quais os Bani Umayyah tinham poder, a saber, o domínio romano em volta de Damasco e os domínios da Pérsia, da Arábia e do Egito, juntamente com o domínio da África, isto é, Tunísia, Marrocos e Algéria, o domínio da Andaluzia, o qual é agora Espanha, e o domínio do Turquestão e da Tranxosânia. Os Bani Umayyah tinham poder sobre estes países. Os 10 cornos referem-se ao nome dos 10 regentes de Umayyad, isto é, sem repetição, houve 10 nomes de regentes ou de comandantes e chefes, sendo o primeiro Abu Sufyan e o último Marwan, mas há mais de um com o mesmo nome. Assim há 2 Muawiyah, 3 Yazid, 2 Walid e 2 Marwan. Se, porém, os nomes fossem contados sem repetição, haveria 10. Os Bani Umayyah, o primeiro dos quais foi Abu Sufyan, Amir de Meca e chefe da dinastia dos Umayyads, e o último dos quais foi Marwan, destruíram a terça parte do povo santo da linhagem de Maomé, que se assemelhava às estrelas do céu. Versículo 4. E o dragão parou diante da mulher que estava para partir, a fim de tragar o seu filho, logo que ela o tivesse dado à luz. Como já explicamos, esta mulher é a lei de Deus. O dragão estava perto da mulher para devorar seu filho, o qual era o prometido manifestante, fruto da lei de Maomé. Os Bani Umayyah sempre esperavam apoderar-se do prometido, que viria da linhagem de Maomé, a fim de destruí-lo e exterminá-lo, pois muitos receavam deles o aparecimento do prometido manifestante e tentavam matar qualquer um dos descendentes de Maomé que fosse muito estimado. Versículo 5. E pariu um filho varão, que havia de reger todas as gentes com vara de ferro. Este grande filho é o prometido manifestante nascido da lei de Deus e nutrido no regaço dos ensinamentos divinos. A vara de ferro é o símbolo de poder e grandeza, e não uma espada, que significa que ele, com o poder divino, será o pastor de todas as nações da terra. Esse filho refere-se ao Bab. Versículo 5. E seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. É uma profecia a respeito do Bab, que ascendeu para o reino celestial, para o trono de Deus e o centro de seu reino. Consideremos como tudo isso corresponde aos acontecimentos. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, isto é, a lei de Deus fugiu para o deserto, o vasto deserto de Hijaz e a península árabe, onde tinha um retiro que Deus lhe havia preparado. A Península Árabe veio a ser a habitação e o centro da lei de Deus, para que lá a sustentassem por 1260 dias. Na terminologia do livro sagrado, estes 1260 dias significam os 1260 anos em que a lei de Deus estava estabelecida no deserto da Arábia, no grande deserto. Daí veio o prometido. Após 1260 anos, deixará essa lei de exercer sua influência, pois o fruto da árvore terá aparecido e o resultado se terá tornado manifesto. Consideremos como os profetas estão de acordo. No Apocalipse, o tempo marcado para o aparecimento do prometido é após 42 meses, enquanto Daniel o assinala como 3 tempos e meio, o que também significa 42 meses, ou sejam, 1260 dias. Em outra passagem do Apocalipse de São João, se refere a isto claramente como 1260 dias, e o livro sagrado diz ser cada dia um ano. Nada poderia ser mais claro do que esta harmonia entre as profecias. O Bab apareceu no ano de 1260, após a égide de Maomé, o que marca o começo da era islamítica, segundo o cálculo universal. Não existem nos livros sagrados provas mais claras que estas para qualquer manifestante. Para quem é justo, a prova mais concludente está no fato de estarem aqueles grandes seres de pleno acordo a respeito do tempo. Não é possível outra qualquer interpretação dessas profecias. Bem-aventuradas as almas justas que buscam a verdade. Onde não há justiça, porém, verificam-se ataques, disputas e aberta refutação da evidência. Assim, os fariseus, ao manifestar-se Cristo,
refutaram com a maior obstinação suas explicações e as de seus discípulos, obscurecendo-lhe a causa aos olhos do povo ignorante, com sua alegação de não se referirem essas profecias a Jesus, mas sim ao prometido que deveria vir mais tarde, segundo as condições mencionadas na Bíblia. Algumas dessas condições foram: ele deveria ter um reino, estar sentado no trono de Davi, executar a lei da Bíblia e manifestar tamanha justiça que o lobo e o cordeiro se juntassem na mesma fonte, e assim impediram o povo de conhecer Cristo. Este comentário encontra-se no livro Resposta a Algumas Perguntas, de Abdu'l-Bahá, páginas 64 a 68, editora Bahá'í do Brasil.